A ligação veio numa quarta-feira, algo bem comum. Tão comum que eu ainda estava com gosto de café na boca. E uns post-its grudados na manga da blusa. Tinha acabado de sentar na cadeira depois da correria da manhã, quando meu telefone tocou com um número que eu não conhecia. Sem identificação de chamada. Sem nenhum motivo para atender. Mas eu atendi. Alô? É a Nora Delaney? Eu hesitei. Sim. Aqui é o Charles, do Liberty National Bank. Estamos ligando sobre o saldo da sua hipoteca de $523 mil. A gente já mandou vários avisos, ele disse. Mas eu não tenho hipoteca, respondi, com a voz mais áspera do que eu queria. Deve ter ligado para a pessoa errada. Houve uma pausa. Senhora, o arquivo aqui mostra seu nome, data de nascimento e número do seguro social. A senhora é a principal responsável pelo empréstimo. Ele foi feito há 3 anos. 3 anos. Minha cabeça parou. Foi nesse ano que a Meline, minha irmã mais nova, começou a falar em comprar uma casa. Ela dizia que era um novo começo. Queria algo grande, para uma família. Lembro dela mostrando fotos do Pinterest na mesa de jantar, rindo das pontuações de crédito como se fosse piada. Mamãe falou, a gente dá um jeito. Família sempre dá um jeito. Mas não assim. Terminei a ligação com educação e fiquei sentada, olhando pro nada, por um bom tempo. O barulho do ventilador do meu notebook preencheu o silêncio. Minhas mãos estavam suadas. Minha boca seca. Fiquei repetindo para mim mesma que só podia ser um engano. Algum erro, talvez outra pessoa com o mesmo nome no mesmo estado. Mas lá no fundo, eu sabia que não era isso. Revirei a gaveta do lado da minha cama, procurando entre papéis antigos e cartões de aniversário. Achei a última carta que recebi do Liberty. Era só um panfleto, bem genérico, que eu joguei fora meses atrás. Na época, nem dei importância. Agora, aquilo parecia um aviso que eu não soube entender na hora. Sentei no chão do meu apartamento, cercada de envelopes e folhas soltas, olhando para minha vida em pedaços. Eu não tinha casa, não tinha carro financiado, nem nada no meu nome. Minha vida financeira sempre foi simples. E mesmo assim, alguém me colocou numa dívida de $500 mil. E não foi qualquer pessoa. Só tinha um grupo que sabia meu nome completo, meu número do seguro social, e que já tinha visto minha assinatura em papel, depois de anos ajudando com formulários do FAFSA, papéis de hospital, pedidos de banco, minha família. Esse pensamento apareceu antes mesmo de eu conseguir impedir. Eu não queria acreditar. Mas tem traições que não quebram a porta. Elas só giram a chave bem devagar, atrás de você. Não dormi naquela noite. Fiquei deitada olhando pro teto, repetindo o mesmo pensamento várias vezes. Se tivessem me pedido, eu teria dito sim? Acho que não. Mas esse nem era o ponto. Eles nunca me perguntaram. De manhã, eu já tinha parado de fingir que foi um engano. As peças encaixavam bem demais. O momento, as palavras, o silêncio. A Meline estava falando da casa dos sonhos dela uns meses antes da data do empréstimo. Uma varanda grande, um porão já pronto para usar no futuro. Ela estava sem emprego naquela época. O crédito dela era ruim, mas a mamãe falou para ela não se preocupar. A Maddi sempre dá um jeito. Foi aí que comecei a tirar documentos antigos da minha gaveta de arquivos. Coisas que eu não mexia há anos. Declarações de imposto antigas, cópias do meu número do seguro social, apólices de seguro que eu tinha feito quando a mamãe operou. E ali, com a minha própria letra, estavam as chaves do castelo. Tudo que alguém precisaria para se passar por mim. E fui entregando isso aos poucos, porque eu sempre fui a responsável, a que resolve tudo, a filha quieta que nunca causa problema. Pensei em como minha mãe costumava dizer aquilo quase com orgulho. A Nora não precisa de ajuda. Ela é forte. Ela dá um jeito. Sempre foi assim. Essa era a troca que a Meline recebia. Ela ganhava apoio. Eu ganhava silêncio. Quando eu era criança, eram coisas pequenas. Se ela esquecia de arrumar a bagunça, diziam que era só uma fase. Se eu esquecia, era,
Você sabe muito bem, né, Nora? Se ela batia o carro, o pai falava, para isso que existe seguro. Se eu pedia um notebook usado, minha mãe respondia: nós não somos ricos. Eles não me odiavam. Na verdade, teria sido até mais fácil se odiassem. Eles só não me viam como alguém que podia quebrar. E talvez por isso acharam que não tinha problema assinar meu nome. Usar meu crédito, me jogar numa mentira. Que podia acabar com a minha vida. Talvez, para eles, eu fosse forte o bastante para aguentar tudo isso. Mas por dentro, por trás do jeito calmo, alguma coisa tinha mudado. Não era raiva, nem vontade de me vingar. Era clareza. Abri meu laptop e pedi os documentos do empréstimo ao banco. A mulher do telefone foi educada, eficiente, sem saber que aquele PDF ia mudar tudo. Quando chegou, eu fiquei parada, olhando para a tela. Lá estava, página por página. Meu nome, minha data de nascimento, minhas informações. Minha assinatura. Só que não era minha. Parecia quase perfeita. Quase igual. Alguém treinou, praticou, talvez até copiou por cima. Mas não tinha a minha hesitação no R. Nem aquela subidinha no Y de underline. Era uma assinatura mais limpa, mais firme. Mais segura do que a minha jamais foi. Olhar para aquilo era como ver uma versão falsa de mim mesma. Uma cópia que enganou o mundo, mas não a mim. E o pior, eu sabia exatamente quem tinha feito. Eu não liguei para eles. Não mandei mensagem para Meline. Não escrevi texto nenhum para os meus pais perguntando como puderam fazer isso. Eu não gritei. Não cobrei nada. Comecei a juntar todas as cópias de todos os documentos que me ligavam a eles. Declarações de imposto de renda, autorizações médicas, formulários de financiamento estudantil que assinei quando meu pai perdeu o emprego. Voltei quase 10 anos no tempo, pasta por pasta, construindo um rastro de papel em silêncio. Tinha tantas assinaturas, tantos pequenos momentos em que eu disse assim por obrigação, por carinho, por costume. Eu dizia sim mesmo quando ninguém perguntava. Fui imprimindo meus próprios registros, relatórios de crédito, documentos de proteção de identidade, lista de contas no meu nome. Nunca tive um imóvel, mas lá estava ele. Um pacote completo de hipoteca do Liberty National Bank, com meu nome na linha pontilhada. Autenticado em cartório. Válido por lei. Assinado, selado e roubado. Por um tempo, deixei tudo em cima da mesa da cozinha, organizado em pilhas, como se fosse trabalho de escola. Mas não era escola. Era sobrevivência. Uma colega do trabalho, a Sloan, percebeu que algo não estava certo. Ela me viu encarando nada por tempo demais no almoço e me puxou de lado. Parece que você tá prendendo a respiração, ela disse. Contei tudo pra ela. Nem sei por quê. Talvez porque ela fosse uma das poucas pessoas que perguntava como eu estava, e realmente queria saber. Ela não tentou me consolar. Ela só pegou o celular e falou: liga pra esse cara. Ele é esperto e não tem medo de confusão de família. Foi assim que conheci o Sr. Whittaker. Mais velho, ex-militar talvez, com aquele tipo de voz que não desperdiça palavras. Me sentei na frente dele, num café pequeno a 3 quadras do meu apartamento. Sem recepcionista, sem elevador. Só ele, um bloco de anotações e um café preto. Ele folheou a pilha de documentos sem dizer uma palavra. Quando terminou, fechou a pasta e olhou direto nos meus olhos. Você entende o que isso significa, né? Acho que sim, eu respondi. Fraude e roubo de identidade, ele completou. Pelo menos isso. Ouvir essas palavras em voz alta apertou meu peito. Eu apenas assenti com a cabeça. Eu não quero acabar com a vida de ninguém. Só quero que isso seja resolvido. Você não tá destruindo ninguém, ele disse. Você só tá tomando de volta o que é seu. Na hora seguinte, ele me explicou tudo o que eu precisava fazer. Registrar um boletim de ocorrência, avisar o banco por escrito. Apresentar provas, contestar a hipoteca na justiça e, se fosse necessário, fazer denúncia formal. Vai demorar, ele avisou. E vai queimar qualquer ponte que ainda restar.
Pensei nessa palavra. Queimar. Como se ainda existisse alguma ponte entre nós. Como se eu já não estivesse andando sozinha fazia anos. Quando cheguei em casa, abri uma caixa que não mexia desde que me mudei. Dentro, encontrei um cartão antigo de aniversário. Era da minha mãe. Reconheci a letra meio torta antes mesmo de ler. Feliz 28 anos para o nosso amor. A gente não diz isso bastante, mas você sempre foi nossa rocha. Nosso plano B. Somos muito sortudos por ter você. Nosso plano B. Era para ser carinhoso. Eu entendo agora. Mas tudo o que consegui sentir foi a verdade escondida ali. Eles me viam como alguém confiável, forte, quieta. Tão quieta que achavam que eu nunca diria não. Mas eu já tinha desistido. Cansei de ser o plano que eles usavam quando tudo dava errado. Agora eu tinha um plano. O domingo chegou rápido. Rápido demais. Eu estava em frente à casa dos meus pais. Aquela com as janelas de madeira branca e a calçada rachada. Segurando uma pasta na bolsa como se ela pudesse queimar o couro. Não falei com eles a semana toda. Não desde que recebi os papéis. Desde que me sentei no escritório do Sr. Whittaker e percebi. Isso não era só uma bagunça, era crime. Mesmo assim, bati na porta. E ela se abriu quase na mesma hora. Minha mãe sorriu. Nora, querida. Eu tava bem na hora de tirar o assado do forno. Como se nada tivesse acontecido. Entrei. A casa tinha o mesmo cheiro de sempre. Limpador com cheiro de limão e cebola refogada. Meline estava jogada no sofá, mexendo no celular. Com uma taça de vinho vazia do lado. Meu pai estava na poltrona, vendo futebol. Como se o mundo estivesse normal. Ninguém me encarou por muito tempo. Fiquei quieta durante o jantar. Tinha purê de batata assada. Vagem com muito alho. Minha mãe falou umas coisas aleatórias. Meline reclamou da associação de moradores. Meu pai só resmungava pra TV. Eu esperei. Quando a gente terminou de comer e tiraram os pratos, eu falei. Oi? Uma perguntinha rápida. 3 pares de olhos se viraram pra mim. Curiosidade leve. Sem intenção. Parecia mais uma daquelas perguntas práticas da Nora. Tipo seguro, carro, essas coisas. Alguém sabe de alguma hipoteca no meu nome? Silêncio. Daquele tipo que deixa o ar pesado. Os ombros da Meline ficaram duros. O sorriso da minha mãe travou no meio do rosto. Meu pai pigarreou. Eu fiquei parada. Não pisquei, nem me mexi. Só esperei. Até que minha mãe respondeu, com uma voz calma. Como se a gente estivesse falando de uma conta de luz atrasada. Ah, minha filha, isso é só papelada. A Maddi precisava de ajuda para ser aprovada. Não é como se você estivesse pagando. É família. Meline completou, ainda olhando para a mesa. Você tem crédito bom. Eu não tenho. Não é justo se você não ajudar. Não é justo. Como se eu tivesse sido egoísta por fazer a pergunta. Como se isso fosse normal. Olhei para eles. Para a mulher que me criou, para a irmã que eu protegia dos pesadelos. Pro pai que um dia disse que eu era a calma no meio da tempestade. Eles não viam o que fizeram como algo errado. Para eles, era só esperado. Eu só assenti com a cabeça, uma vez. Obrigada por explicar, eu disse, com calma. Meline já tinha relaxado e voltou pro celular. Meu pai pegou o controle remoto. Minha mãe parecia aliviada, como se tudo tivesse sido resolvido. Nenhum deles percebeu que algo tinha mudado. Eles achavam que eu ainda era a mesma. A Nora quieta. A Nora que sempre dava um jeito. Mas eu não fui lá para brigar. Fui para ouvir. Para dar uma chance. E eles usaram isso para justificar a mentira. Na manhã seguinte, fui até a delegacia e fiz o boletim de ocorrência. O policial que me atendeu tinha aquele jeito de quem já viu muita coisa de família. Parecia cansado, mas foi educado. Atento. Cuidadoso.
Entreguei para ele a pasta que eu tinha preparado com a ajuda do Sr. Whittaker. Ele folheou com calma, olhando bem cada página. Tem certeza de que quer continuar com isso? Ele perguntou. Não parecia duvidar. Só queria ter certeza. Se eu não fizer, eles vão continuar fazendo, eu disse. Ele assentiu. Carimbou os papéis. Estava feito. Naquela tarde, mandei a carta registrada para Liberty National. Lá dentro estavam o boletim de ocorrência, uma contestação formal e cópias dos meus documentos. Fiquei olhando o funcionário dos Correios colocar o envelope na bandeja de saída. Para ele, era só mais um papel. Para mim, era o fim. Uma linha final. Um corte limpo. Não avisei ninguém. Sem telefonema bravo. Sem discussão. Só silêncio. Passaram 3 dias. Depois 5. Uma semana inteira. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Só a dor de esperar alguma coisa quebrar. E então quebrou. Numa sexta-feira à noite, pouco depois do pôr do sol, alguém bateu na minha porta. Olhei pelo olho mágico. Era minha mãe. Ela usava o melhor casaco. O rosto estava tenso, uma mistura de raiva e medo. Abri a porta. Mas não me afastei. Ela não esperou convite. Como você pôde? Ela disse, quase sussurrando, com raiva. Como você teve coragem de ir na polícia? Ela disse. A voz dela estava dura, mas por baixo, eu ouvi. Era pânico. Não por mim, mas pelo medo de tudo ser descoberto. Eu não disse nada. Eu confiei que você ia entender, ela continuou. A Meline precisava de ajuda. Família é para ficar unida. Não, eu falei, calmo. Família pergunta. Família não rouba. Ela piscou, como se minhas palavras tivessem machucado. Acho que foi o tom calmo que pegou mais forte. Você estragou tudo, ela disse, com raiva. Sabe como isso parece? Quase ri. Mas não ri. Eu não estraguei nada. Só parei de fingir que estava tudo bem. Ela ia dizer mais alguma coisa, mas eu já estava fechando a porta. A trava fez um som baixo. Mas para mim, foi como um grito alto. Um ponto final. Meline me ligou 12 vezes. Mandou 4 mensagens de voz, cada uma mais nervosa que a outra. Apaguei todas sem ouvir. No dia seguinte, acordei com um e-mail da Liberty National. Suspendemos o empréstimo enquanto investigamos. Tinha um pedido de desculpas junto. Disseram que iam revisar os documentos no cartório e checar as assinaturas. Minha pontuação de crédito ainda estava ruim. Mas o conserto tinha começado. Liguei pro Sr. Whittaker. Eles estão levando a sério, eu falei. Geralmente é assim, ele respondeu. Quando a pessoa não grita, só mostra a verdade. Ele estava certo. Eu não gritei. Não implorei. Só deixei a verdade fazer o trabalho dela. E isso foi o suficiente. Nas semanas que vieram depois, o silêncio aumentou. Sem mensagens. Sem convites. Sem tentativas de me fazer sentir culpada. Chega de ouvir que eu devia ser grata pela família que tive. Eles não queriam arrumar as coisas. Só queriam a versão de mim que dizia sim para tudo. Mas essa versão não existia mais. Em vez disso, comecei a ocupar meus fins de semana com coisas que eu tinha até esquecido que gostava. Ir na feira livre. Comprar flores para colocar na mesa da cozinha. Sentar em silêncio com um livro. E nada de telefone tocando. Eu não queria vingança. De verdade. Só queria distância. E paz. E, pela primeira vez, eu tinha os dois. Os meses passaram. A primavera chegou devagar. As árvores cheias de flores rosa e amarelas. Como se o mundo quisesse começar de novo. Mesmo sem saber se eu estava pronta ou não. Continuei fazendo minha parte. Respondia aos e-mails do Sr. Whittaker. Assinava papéis. Olhava meu nome no Serasa como se fosse a previsão do tempo.
E eu não confiava nela. O caso ainda não tinha terminado. O estrago ainda existia. Mas dentro de mim, tinha um tipo novo de calma. Passei a usar meus fins de semana para mim. Fazia trilha. Testava aulas de cerâmica no centro da cidade. Ajudava na biblioteca aos sábados. Nada grande. Só meu. Horas que pertenciam só a mim. Um dia, eu estava atrás da minha barraca. Numa feirinha de artesanato. Tinha canecas e tigelas que eu mesma fiz. Com as mãos ainda meio inseguras. Uma mulher pegou uma xícara que eu tinha chamado de a recuperação. Ela era meio torta, lisa em algumas partes. Com defeitos em outras. Ela olhou e perguntou. Por que esse nome? Dei de ombros. Porque ela não era para existir, mas existe. Ela sorriu, pagou em dinheiro e foi embora. Naquela noite, sentei na minha varanda com uma xícara de chá. E senti o primeiro silêncio de verdade que eu conquistei em anos. Não era o silêncio de ser ignorada. Era o silêncio de não ser mais posse de ninguém. Foi aí que vi minha mãe, meu pai e Meline parados na beira do estacionamento, olhando pro meu prédio. Como se não soubessem se deviam se aproximar ou ir embora. Eles pareciam menores do que eu lembrava. A maquiagem de Meline estava borrada. A camisa do meu pai estava amassada e por fora da calça. Minha mãe segurava a bolsa como se fosse a única coisa sólida que restava para ela. Eu descia as escadas devagar, sem pressa, sem tentar me esconder. Quando me viram, pararam de repente. Nora, minha mãe falou com a voz tremendo. Cometemos erros, mas ainda somos uma família. Meline deu um passo à frente. Eu só preciso de ajuda. Só por um tempo. Por favor, não nos deixe fora disso. Não sentia mais raiva. Só havia um silêncio profundo e tranquilo, porque eu sabia que eles não estavam ali porque me amavam, mas porque precisavam de mim de novo. Coloquei a bolsa no chão e olhei para eles. Cada um parecia mesmo preocupado. Respirei fundo e disse com calma, um dia vocês vão entender o que significa uma verdadeira família. Isso não se pode roubar, fingir ou esperar só quando for conveniente. Coloquei a mão no bolso do casaco e tirei um envelope pardo. Dentro, havia uma cópia do documento da hipoteca falsificada, com meu nome e as assinaturas deles, e na frente estava um carimbo vermelho dizendo anulo. Atrás do documento, havia outro item, um cartão de aniversário antigo, aquele que dizia você sempre foi nosso plano B. Eu entreguei o envelope para minha mãe. As mãos dela estavam tremendo quando ela pegou. Não estou bravo, eu disse. Não mais. Ela abriu a boca para falar, mas eu não esperei. Finalmente estou livre, eu falei. E não vou voltar. Então, me virei e fui embora. O som dos meus passos na escada parecia mais forte do que qualquer discussão que eu pudesse ter. Não olhei para trás. Quando cheguei no andar de cima, parei. O vento levantou a ponta do meu casaco. O sol estava começando a se pôr, projetando sombras longas no estacionamento. Sussurrei, não para eles, mas para mim mesma. Às vezes, ir embora é a coisa mais forte que você pode dizer, e eu queria dizer isso. Eles usaram meu nome como se fosse deles, mas eu fui embora. Sem gritos, sem avisos, só um silêncio que eles não podiam ignorar. Se você já foi tratado como plano B, vai entender porque eu nunca olhei para trás. Fique em silêncio se você não aguenta mais. Algumas verdades não são ditas para serem perdoadas, apenas lembradas.